Vasco enfrenta o Vitória amanhã em Salvador. Felipe Maestro ainda no comando, mas o novo técnico já está certo, é o Fernando Diniz. Duda Dal Ponte, sem tremer, olha lá, com as informações desse acerto entre Vasco e Fernando Diniz. Tudo bem, Duda? Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Habemos técnicos. Essa é a informação diretamente do terraço da colina. O Vasco só ainda não divulgou oficialmente porque falta a assinatura do contrato, que deve acontecer ainda hoje. Contrato esse que vai até dezembro de 2026. O próximo jogo do Vasco é amanhã contra o Vitória lá em Salvador pelo Campeonato Brasileiro, mas o Diniz ainda não vai estar à beira do gramado. Felipe Maestro continua como técnico interino, vai para o seu quarto jogo. O Diniz deve encontrar o time pela primeira vez no domingo aqui no Rio de Janeiro no treinamento. E a sequência não é fácil, porque segunda-feira já tem viagem para a Argentina e na terça-feira estreia do Diniz contra o Lanús pela Sul-Americana. O Diniz acertou com o Vasco o salário dele ontem. Existia aí um impasse financeiro, mas o Vasco conseguiu chegar a um meio termo com o técnico Fernando Diniz, que chega então a São Januário pela segunda vez. Ele já esteve em 2021 e agora vai comandar o time em 2025. Escobar. Vamos falar de Fernando Diniz, Lucas Pedrosa. Ele já é o treinador do Vasco? Pode dizer que sim? Não dá para dizer que é porque não assinou. Eu sempre falo isso aqui. Se não assinou, não é. Só é quando assina o papelzinho, meu amigo. Mas ontem, de fato, como a gente trouxe aqui, que o Vasco estava aguardando o último ok, esse ok veio e o Fernando Diniz deve ser o novo treinador do Vasco nessa temporada e também na próxima, porque o contrato dele deve ir até o final de 2026. Aquele valor de cerca de R$1 milhão para ele e para a comissão técnica tá valendo mesmo, é exatamente aquilo que a gente falou. E também ele chega com 3 auxiliares, digamos assim, 3 componentes da comissão técnica dele, inclusive um preparador físico. Ele mais 3. Ele mais 3, inclusive um preparador físico, que é uma coisa que a torcida do Vasco reclama com toda a razão sobre a preparação física do Vasco, que é muito mal feita. Então, o Fernando Diniz é um treinador, o Vene pode até detalhar um pouco mais até a situação da multa rescisória, o Vene trouxe essa informação. Eu falei aqui que eles chegaram no meio termo dessa multa rescisória, por quê? O Diniz queria 50% do contrato e o Vasco queria só um mês de contrato, mas eles entraram numa fórmula para poder chegar nesse meio termo. Então, assim, pra mim, antes de passar a bola pro Vene, Fernando Diniz é um cara que vai ter um trabalho mental nessa equipe. Ele é psicólogo, pra quem não sabe. Ele é um cara que vai precisar trabalhar muito mental e tirar essa veia derrotista da equipe do Vasco da Gama. O físico, ele é o cara que dá treino 2, 3 horas. A saída de bola, que muita gente fala, gente, o Diniz é um cara que coloca o time titular pra treinar com 10 e o time reserva pra treinar com 12, com 13. Para justamente você dificultar um pouco mais essa saída de bola e trazer um pouco mais de assertividade para essa equipe. Então, não é, vai sair a moda Diniz. Não, cara, isso é treinado. Isso tem um processo para que a saída de bola seja feita. Lógico que vão ter erros, mas assim, o que o Diniz acredita é que vão ter mais acertos do que erros. Então, cara, vou ser muito sincero com você, Fernanda, Vene, eu acho que pior do que tá não fica. É até perigoso eu falar isso, mas pior do que eu vi contra o Puerto Cabedelo, eu acho que o Vasco não consegue jogar. Vene Casagrande, conta então essa questão da multa rescisória. Após vexames, parece que eles estão esquecendo que estão usando uma camisa enorme que é a do Vasco. Muito bem, Vene Casagrande. E essa questão da multa, pensa comigo, Pedrosa. A gente já tá no mês 5. Agora certo. Mês 6, praticamente. Já certo. Foi, né? Ele ainda não começou, a gente já tá quase que em junho já. Praticamente. Mentira, tá no início demais. Mas pensando no futebol, né? Faltam 6 meses para acabar o ano. 4 salários, se ele for demitido até dezembro, é como se foi uma garantia assim, é como se você tivesse empregado até o final do ano. Porque ele não vai ser, se ele for mandado embora, vai ser mandado embora com 1, 2 meses, vai ser lá com 3, com 4, e aí vai ser como se fosse ele tendo uma garantia Exato. De que até o final do ano ele tem um Exato. Salário. Eu acho justo. Eu acho também. Justo. Eu acho que se você for colocar o que o Vene trouxe aqui, 4 salários, daria cerca de R$4 milhões. Cara, eu já falei aqui, o Santos vai pagar 15 pro Pedro Caixinha, porque esse contrato foi mal feito. Então, assim, a diretoria do Pedrinho, ela tem vários defeitos, mas em relação a contratos com os treinadores, com o Carille foi um salário de R$500 mil, e com o Diniz, que é um treinador melhor do que o Carille, eu considero pelo menos, o máximo que o Vasco vai pagar é R$4 milhões. Então, assim, eu acho que pelo menos o clube foi protegido nessa questão. E eu espero que o Diniz não seja demitido. Também, o Diniz, Exato, eu espero que o Diniz não seja demitido, Fernando. Eu espero que deem sequência, acreditem, deem respaldo, porque assim, o Felipe, ele teve, o Álvaro Pacheco não foi escolha dele. O Rafael Paiva foi muito mais ali pelo momento, segue aí, Rafael Paiva.
Aí depois ele escolheu o Carille. Ok, beleza, primeiro técnico. Mas pela primeira vez na trajetória dele como presidente do Vasco, ele vai escolher alguém que ele acredita de fato, Pedrinho, que acredita né? com a filosofia dele. Então assim, cara, não adianta você parar pra pensar e falar assim, toda hora troca de técnico, igual a questão do Felipe Luiz. Como é que você vai trocar um técnico que ganhou 3 títulos aí em 6 meses, que consegue fazer o time do Flamengo jogar bem, que vai passar por qualquer oscilação, por qualquer adversidade, porque ele é um treinador novo, então essa casca você só aprende quando você passa pelas situações. Cara, o futebol ele precisa de coerência. E pela primeira vez, talvez, o Pedrinho esteja tendo coerência, trazendo o Fernando Diniz, porque é no que ele acredita. Precisa de convicção. Então, assim, ficar trocando de treinador, Fernanda, é muito nocivo pro clube. É muito nocivo. E o Pedrinho também, na minha visão, ele se agarra ao Fernando Diniz não só para salvar a temporada do Vasco, mas salvar o mandato dele. Porque o contrato do Diniz vai até o final do mandato dele. E hoje o Pedrinho é um presidente que eu não acho que ele faça as coisas de propósito ou algo ruim, muito pelo contrário, é um cara muito bem intencionado e tudo mais, mas ele tá perdendo a confiança da torcida. Então assim, o Diniz, ele vai ter que recuperar a autoestima do vascaíno, algo que tá muito complicado hoje. É isso aí, amigas e amigos, é plantão urgente, negócio fechado. Técnico Fernando Diniz é o novo treinador da equipe do Vasco da Gama. Técnico chega com mais 3 auxiliares, eu tô muito confiante. Vamos torcer para que o Fernando Diniz consiga fazer o Vasco dar volta por cima, né, no futebol, consiga ajudar o Vasco a ganhar um título importante, né, que ele possa saber extrair o melhor de cada jogador, que é isso que a gente vem pedindo cada dia mais, né, dentro do Vasco da Gama. O time do Vasco da Gama é uma equipe muito frágil, muito fraca, tem muitos jogadores ali que não conhecem, não sabem o que é vestir a camisa do Vasco. Isso é uma vergonha, o Vasco tem que mudar a sua postura, né? O Vasco tem que começar a ganhar do Palmeiras, dentro da casa do Palmeiras, do Corinthians, sabe? De equipes grandes, né? O Vasco tem que voltar a ganhar título de expressão para o Vasco voltar a ser respeitado. Hoje ninguém mais respeita o Vasco, essa que é a verdade. Eu estou muito confiante, vamos torcer para que o Fernando Diniz consiga, né, dar uma identidade para essa equipe com novos jogadores, né, que é o que todos nós queremos. E falando em novos jogadores, o técnico Fernando Diniz já deu aval positivo, né, para essa possível chegada do atacante uruguaio Brian Rodrigues, né, que atua pelo América do México, muito bom de bola. Ele é muito jovem, um cara que vai para cima do adversário, um cara que faz gols, um cara que chama a responsabilidade. Então vamos torcer para que esse atleta venha para o Gigante da Colina e ajude o Vascão a ganhar partidas, né, chegar numa final, ganhar títulos, que é o que todos nós queremos. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. O sentimento jamais pode parar. Fiquem com Deus.